em termos de ferramenta para a gente lidar com a mente, tem os dois aspectos. Um aspecto é samatha, outro vipassana. Então, quando a mente não tem clareza, quando a mente está confusa, quando a mente está agitada. Geralmente, samatha é o melhor. Tentativa inicial. Budou, 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 e começou quantas vezes for necessárias. Até aquilo se pacificar, se estabilizar. Mas a mente é algo dinâmico, né? Nem sempre pode funcionar 99 vezes só fazer budô, mas uma vez não funciona e aí a gente tem que tentar outras coisas. Tem vezes que a mente está enroscada em outros enroscos mentais e aí não, só samatha não resolve. Aí tem que usar contemplação, tem que usar um pouco mais de reflexão com sabedoria e ver se a mente consegue destravar daquele ponto. E aí as três características são a forma que a gente pode usar para refletir, guiar a nossa reflexão. Permanência, sofrimento, não eu. Geralmente a impermanência é o que é mais visível, mais fácil de enxergar. Então se a mente começa a criar muita expectativa para algo, né? Tipo, às vezes jogar impermanência no assunto é uma forma de equilibrar a mente. Incerto, incerto, incerto. Pode ser que sim, pode ser que não. Quanto tempo que vai durar isso? Vale o esforço? Vale o desgaste? Vale a expectativa, toda essa ansiedade para algo que não vai durar nada? Então, usar a contemplação para desmontando essas armadilhas mentais, trazendo a mente de volta para o presente, para o aqui e agora, para o que está acontecendo aqui e agora. Então, se a mente começa a fazer muitos planos para o futuro, construir muito castelo no ar, a mente tende para isso, né? Melhor trazer de volta ao chão. Incerto, incerto, incerto. Se eu tivesse tal coisa, seria ótimo. Incerto, incerto, incerto. Quantas vezes a gente já obteve o que a gente queria, que a gente achava que era tão importante, no dia seguinte já estava entediado de novo. Então, assim, até que ponto vale ficar alimentando isso? Então, permanência é uma forma de buscar a impermanência daquilo. Raiva também, né? Tipo, aquela pessoa que a gente tem raiva vai morrer também. A gente vai morrer e aquela pessoa também vai morrer.
então olhar para a própria situação irritante. Aquela situação irritante já surgiu, ela já aconteceu e já desapareceu. Por que a gente fica revivendo a experiência? Não é aquela pessoa que está nos fazendo mal, é a gente, a nossa própria mente que está fazendo mal. Porque qual a utilidade da sua mente está trazendo essa memória dessa coisa que a pessoa te fez, causou raiva em você? Qual a utilidade e o benefício disso? Ficar se martelando em cima disso. Aquilo surgiu quando aquela experiência surgiu, permaneceu por um tempo, desapareceu. Por que a gente fica revivendo isso? Então, olhar para a impermanência dessas coisas, né? Aquilo já é passado, aquilo já aconteceu. Por que a gente fica se martelando com o passado? Pega o passado e usa para se machucar. Pega o futuro e usa para se machucar. Então, o presente não vai ser muito diferente. Vai ser sofrimento no passado, no presente e no futuro. Memória é uma ferramenta, mas se a gente não sabe usar, vira uma arma contra si mesmo. Quando essa memória vem à tona, traz felicidade ou sofrimento? Se traz sofrimento, então joga fora. Qual a utilidade de ficar vivendo isso? Mudou, mudou, mudou. Não, não siga essa memória. Não alimente essa ferramenta, porque a memória é uma coisa que surge. Você continua seguindo, revivendo aquela experiência, isso reforça esse comportamento, esse hábito da mente. A memória vem à tona, então, ou vai pelo rolo compressor tipo Budô e Pissou, ou então vai com sabedoria, que funcionar na hora. Mas deixar seguir, seguir, seguir não tem fim. Sanya, Sanya Anichan, Sanya Anatta. Recita isso quantas vezes? Isso não é você. Isso não é uma parte de você. Isso é uma coisa que surge e desaparece. Não siga isso cegamente. Que nem pensamento. Pensamento. A gente pensa algo, a mente fica mais pacífica, mais saudável. Então, esse é um bom pensamento de se pensar. Agora, se a gente pensa algo e aquilo deixa a mente ruim, deixa no estado ruim, então não está certo. A gente tem que abandonar esse tipo de pensamento. Tomar cuidado com esses hábitos mentais, né? Porque seguir memória e seguir pensamento não tem fim. Você tem que domar essa mente, os dois aspectos que é mais fácil de ser arrastado é memória e pensamento. Tudo bem, se a memória surgiu, não é indo brigar com ela, a memória surgiu. Agora você ficar revivendo aquela memória, ficar remoendo aquilo do passado não vai ajudar em nada. A memória surgiu por causa e condição, ela tem o direito de surgir também. O pensamento tem o direito de surgir porque tem causa e condição para isso. Agora, o que a gente faz depois que surgiu, aí a gente tem parcela de responsabilidade em cima disso. A gente vai pegar e vai se martelar, vai se usar para se machucar, ou você vai abrir mão e você vai deixar passar. Se a gente não dá atenção, não tem como aquilo crescer muito. A gente dá atenção, dá importância, considera isso, não sou eu estou lembrando, eu estou pensando, e aí, pronto. Aí não tem fim. Segue, 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 segue.
tinha uma frase do Ajahn Chah que em tailandês parecia tão simples, mas que você, assim, você reflete olhando pelo ponto de vista de alguém que nasceu no Ocidente, assim, tipo, nossa, as pessoas no Ocidente não conseguem entender, não fazem nem isso, né? Tipo, era algo do tipo, se pensar, se o pensamento, como é que fala? Tá aqui de, já de, tá aqui, mais de, já de, mais de. Tipo, se pensar saudável, né? A mente fica saudável. Se pensar não saudável, a mente fica não saudável. Tipo, se tem pensamento de sofrimento, tem que abandonar aqueles pensamentos. A causa do sofrimento é aqueles pensamentos que não estão alinhados com o dano. Coisa tão direta e tão prática, né? E aponta onde tem que ser corrigido. Enquanto que aqui a gente faz um comum é fazer a maior confusão em cima disso. Eu saio pensando e seguindo os pensamentos como se fossem elas e fosse a verdade absoluta. Então aí a gente tem que usar as estratégias que a gente tem, seja usar o do, seja usar pessoa, seja usar impermanência. Memória surgiu, ok. Ah, então vamos notar o surgimento. Vamos ver a impermanência do surgimento. Essa, essa memória surgiu agora, ok. Quanto tempo atrás? Vamos pensar, 5 minutos atrás ela estava presente? Não. Ela surgiu. Vamos tentar focar nisso. Ela surgiu. Ela surgiu, ok. Ela teve sempre presente? O dia inteiro a gente tem essa memória ou ela simplesmente surgiu? Quantos por cento do nosso dia essa memória estava presente? Então é só questão de tempo para ela desaparecer. Então deixa ela quieta, não mexa com ela, deixa ela lá. Reconheça, ok, surgiu. Não se envolva mais com isso. Agora, se a gente pega aquilo lá, não, surgiu a minha memória, então eu tenho o dever de revivê-la, porque ela é minha memória. Pronto. Aí a mente vai reproduzir aquele filme mental e vai ficar girando em volta daquilo, sem utilidade, sem sentido. Então, pegar essas coisas quando estão surgindo. Ok, surgiu. Aí depois de um tempo aquilo desaparece. Nossa, desapareceu. Não precisa fazer nada, desapareceu. Nota isso também, né? Desapareceu aquela memória ruim. Aquela hora estava presente, agora não está mais. Aquele pensamento ruim estava presente, agora não está mais. E a mente vai aceitando mais a evidência de que não é problema nosso. Esses pensamentos surgem, desaparecem. Tem suas causas e condições. E não dá bola, que não cresce. Que fica lá por tempo, puf, só. Tira esse peso de que a gente tem que resolver alguma coisa, que tem que fazer alguma coisa com isso. É um fenômeno natural. Memória é uma função da mente, é um dos 5 agregados, né? É uma função da mente, é uma ferramenta da mente. Tendo causa e condição, ela surge. Tendo causa e condição, ela desaparece. Agora, se a gente não sabe usar isso, a gente vai se machucar e vai criar sofrimento em cima disso. Então, essa prática de abrir mão, né? Tipo, memória e pensamento também são áreas que a gente deve focar, né? Se a gente pensa certas coisas, aquilo gera a mente no estado tenso, tenso de raiva, de ódio, de cobiça. Então não está certo. Então a gente deve buscar fazer algo para abandonar aquilo, para largar daquilo. Mesma coisa se aplica com memória. Então se tem alguma memória que incomoda a gente, então a gente tem que olhar para isso, ok? Ah, tá bom, tem uma certa tipo de memória que surge que incomoda bastante quando ela surge.
Mas quantos por cento do dia que ela surge? Em que condição que ela surge? Ah, agora está presente? Não, não está. Que hora que ela estava presente? Estava presente tal hora, depois ela sumiu depois de um tempo. É realmente você? Você surgiu e desapareceu? E você não foi junto? Então, não, como que isso vai chamar isso de você? Por que você está segurando isso? Você segura uma coisa que vem do nada, vai do nada e nem te avisa. Como é que você está segurando isso como se fosse você? E aí questiona a mente. Até a mente começar a ter mais clareza nesse assunto. Como é que eu estou segurando uma coisa que, tipo, vem do nada, desaparece sem avisar, eu estou chamando isso de meu? Como assim meu? Como é que eu posso chamar isso de meu? Essa mente continuou aqui. Aquilo veio e foi. O observador continuou aqui o tempo todo. Então, como que pode ser chamado de eu? Então, tem que pegar esses truques da mente, esses pulos da mente, tentar aprender algo com isso. Você vê, não é só. Nem sempre tem que usar as duas ferramentas, né? Tanto o samatha como o vipassana. E aí a gente vai ficando mais habilidoso em lidar com os diferentes desafios que surgem na mente. E a mente vai ficando mais leve, porque não vai ficar precisando carregar o peso de tudo que surge nessa mente. Se for carregar o peso de toda a memória que surge, de todo o pensamento que surge, fica cansativo. A gente faz o que dá, lida com o que dá, e você vê muita coisa, não precisa resolver. Você resolve por conta própria, você não dá bola. Não é assunto seu. Fica na posição de observador. O observador faz o quê? Uma das coisas legais que a gente aprende em semestre de psicologia é observação. Observação, atividade de observação. Você tem que observar. Não é dar palpite, você não pode interpretar. Você pode observar o que está acontecendo. Não se envolva com aquilo. Não pode fazer julgamento, você tem que observar. Okay. Pessoa entrou, pessoa saiu. Pessoa permaneceu 5 minutos. Então, se você fica na posição de observador, não fica mais leve. Então, por que a gente insiste em ser o agente em vez de ser o observador? Então, é bom experimentar isso, né? Olhar para a mente, tipo, tá bom, vamos ser o observador aqui, vamos ficar vendo o que está acontecendo aqui. Coisa surge, daqui a pouco desaparece, daqui a pouco a coisa surge, desaparece. Surge, desaparece, cansaço surge, desaparece, pensamento surge, desaparece. Tipo, o que fica? Então é bom explorar essas ferramentas, né, para que a gente possa não ser escravizado pelos pensamentos nem pelas memórias, né, porque são os agregados mentais que mais incomodam assim as pessoas, mais visíveis, né, de incomodar as pessoas. Sensação não tem muito o que fazer, né? Agora consciência também não tem muito o que fazer. Dá mais para praticar na área do pensamento de memória, né? São coisas que são mais nítidas na mente, apesar de serem bem rápidas também. Alguém quer perguntar, comentar alguma coisa? Uma coisa que, assim, os quatro arquitetos mentais, né? Uma coisa que às vezes pode se interpretar as sensações como emoções, às vezes também é uma coisa que vale a pena dar atenção. É que a emoção já é mais um sankara, né? Já é mais um pensamento misturado com um processamento daquela sensação, né? Emoção,
meu ver, se encaixa mais com Sankara, né? Porque Sankara é pensamento, emoção, essas coisas, que é uma coisa mais fabricada, né? Sensação é mais a sensação Vedana, tipo, definição lá dos sutras é o resultado do contato, né? Então, emoção não surge do contato, né? Emoção que surge do contato dos órgãos dos sentidos com o objeto, aquilo é a sensação. Então, é uma coisa mais no nível físico. Tudo bem, tem a interpretação mental, né? Por exemplo, sei lá, se o joelho está sentado por muito tempo sem circulação, tem uma certa. Fisicamente, sei lá, tem a explicação da cãibra lá, que está fazendo ácido lático no músculo, está sem circulação e as células estão oxigenação e coisa do tipo. Mas a forma como a mente recebe aquilo não é. Aí não pensa, se tem ácido lático na minha perna, minha circulação está baixa, eu estou sentindo minhas células com baixo oxigênio. Sente um incômodo, né? Desconforto. Aquilo é a sensação. Aquilo a gente define como sensação. Aí se a gente fabrica coisas em cima dessa sensação, né? Aí já é emoção. Sentido.